Estamos aí, hoje é dia 26 de setembro e para todos na UGB com certeza que deve estar começando o período de provas, né? Mas a gente não pode parar. Eu também tenho prova hoje, mas estou aqui para gravar essa aula de Direito Constitucional para falar agora sobre um novo assunto. Eu sou aluno severo do 9º período e essas aulas são destinadas ao 4º período, né? Então, nós agora vamos trocar de assunto. Havíamos falado sobre o Legislativo nas 4 aulas anteriores. Essa é a nossa 5ª aula. E vamos lá, vamos falar sobre o Poder Executivo. A gente sabe que o nosso Estado brasileiro é dividido em 3 níveis de poder, que são o Legislativo, Executivo e Judiciário. Nós falamos do Legislativo, agora vamos falar do Executivo. O Executivo é composto pelo presidente, pelo vice-presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro, vice-presidente o general, me foge o nome agora, mas é o general 4 estrelas lá, né? General Mourão. Aí temos os ministros de Estado, vários ministros. Hoje, eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu era pequeno, a gente sabia o nome de cada ministro, né? Quem é o ministro da Agricultura? Na época era o Mário Andreasa, que era o ministro da Saúde, né? Então tinha um ministro para cada um, né? Mas hoje em dia a gente já não sabe mais, porque troca muito, né? Mas são os ministros de Estado que a gente conhece hoje, que a gente tem hoje, né? E nem o número de ministérios, talvez agora a gente vai poder esclarecer aqui. E ainda o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Esses conselhos são importantes, porque esses conselhos reúnem uma série de autoridades, porque eles são conselho, né? Eles vão opinar sobre um determinado assunto, se o país faz ou não faz toma ou não toma determinada ação, tá? Então, Poder Executivo, nossa aula de Direito Constitucional. Conforme a gente já falou, então, o Poder Executivo, a função dele é de administrar, ele administra, ele tem as leis. Se ele errar, o judiciário julga, mas a função do executivo é exatamente fazer a administração do Estado, fazer o Estado andar, né? Estabelecer prioridades, né? Poxa, vamos fazer uma votação para acabar com tal imposto, vamos criar outro, vamos adotar uma outra política em relação à economia. O executivo é que administra, né? Mas em determinadas vezes ele não administra apenas, ele legisla, ele cria a lei, ele cria a medida provisória, ele cria um decreto executivo. Então não é só a função típica, tem também as funções atípicas, tá? E ele até julga, tem momentos que ele faz o julgamento também, tá? Quando ele veta uma lei, ele está julgando, dizendo se aquela lei é importante ou não, tá? Ainda sobre o executivo, dizemos o seguinte, que quando ele faz essa função atípica de judiciário, né, quando ele atua como juiz, ele não faz isso em definitivo. Se o executivo disse alguma coisa que ele julgou, não é definitivo, tá? Então, no momento que aquela parte que foi inconformada, ficou inconformada com aquela decisão que o executivo tomou, uma decisão de parar uma lei ou coisa parecida, aquela parte pode se socorrer do judiciário, né? Então, isso está assegurado também, até porque está assegurado na Constituição, lá no artigo 5º, que fala sobre a inafastabilidade da jurisdição, no inciso 35 da Constituição. Então, a gente não pode afastar a jurisdição, o poder de julgar. Então, o executivo tomou uma atitude ali, mas alguém se sentiu prejudicado, a pessoa vai lá para o judiciário para procurar sair daquela situação criada pelo executivo, tá? Muito bem. Continuando, nós podemos então vamos falar agora sobre a estrutura desse mesmo poder executivo. Como é que é a estrutura do executivo? Como é que ele é composto? É o seguinte: o presidente, o vice, os ministros de Estado e os 2 conselhos, como eu falei, o Conselho da República e o Conselho de Defesa, tá? Daqui a pouco a gente vê a função de cada um, né? O presidente da República, ele tem umas características especiais. Ele tem que ser brasileiro nato,
né? Aquele brasileiro nascido no Brasil, né? Ter mais de 35 anos, tá? Ele tem que estar no gozo dos seus direitos políticos, ele não pode estar impedido por algum motivo, né? Ele tem que ter uma filiação partidária, tem que fazer parte de um partido. Se bem que o atual presidente fazia parte de um, depois passou para outro, né? O domicílio eleitoral, ele tem que ter domicílio eleitoral em uma circunscrição. Esses dias deu um problema aí de domicílio eleitoral, mas não foi com o presidente, foi com o ex-juiz Sérgio Moro, que ele queria concorrer por São Paulo, se eu não me engano. Mas aí o pessoal que ficou contra ele, por vários motivos, disse não, por São Paulo ele não pode concorrer, porque o domicílio eleitoral dele está lá no Paraná. E aí realmente o Tribunal Eleitoral julgou que ele não podia mesmo concorrer, porque ele não morava em São Paulo, não tinha domicílio, né, não morava com intenção em São Paulo, mas ele passou a concorrer ao Senado, se eu não me engano, pelo Paraná. Tá? E o presidente também não pode incorrer em causas de inelegibilidade, né? Então, causas nas quais ele não pode ser eleito, ele não pode concorrer a presidente, né? E o ministro de Estado? O ministro é o seguinte, é brasileiro nato ou naturalizado, com exceção do ministro da Defesa. O ministro da Defesa é aquele que cuida do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esse tem que ser, não pode ser naturalizado, tem que ser brasileiro nato, tá? O ministro da Defesa tem que ser nato, os outros podem ser natos ou naturalizados. Os ministros têm que, no gozo dos seus direitos políticos, e o ministro, a idade é diferente do presidente. O presidente era 35, o ministro é 21 anos de idade. Então basta ser maior de idade que você pode ser ministro de Estado. É um bom cargo aí, para quem quiser. Então, o cargo de ministro tem uma expressão latina que diz que ele é ad nutum, ou seja, o presidente da República pode nomear e exonerar o ministro. Nomeei como ministro da Saúde, lembra do Mandetta lá? Aí ele discordou do presidente, o presidente exonerou, colocou outro. O artigo 87 da Constituição, ele elenca de forma ele fala exatamente as atribuições que o ministro de Estado faz. Então é só ler, a gente não vai ler todos, tá? Mas em outras palavras, ele é um auxiliar do presidente. Por exemplo, se é ministro da Agricultura, ele é auxiliar do presidente na área de agricultura. Porque ele é uma pessoa formada, uma pessoa que entende muito de agricultura, o presidente escolheu ele vai, né, tomar as atitudes ali dentro da agricultura para auxiliar o presidente no governo do país. Para que serve o Conselho da República? A gente fala que se o Conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas o Conselho, ele existe, ele tem... Quem é que compõe esse Conselho? Bom, então o presidente da República e o vice. Vamos convocar o Conselho. Então vai lá o presidente, vai o vice, vai o presidente da Câmara dos Deputados, tá? Tem que ir. Vai o presidente do Senado, a gente viu que o Legislativo é bicameral, né? Ele tem duas casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Vai os dois presidentes, junto com o presidente e o vice, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados. Então o Conselho é bem representativo, pega os líderes da maioria, daquele partido que tem maioria, e do partido que tem minoria também, vai ser ouvido. Os líderes da maioria e minoria do Senado, a mesma coisa. O ministro da Justiça vai. Então, né, são esse pessoal aí, né? E mais 6 brasileiros natos com mais de 35 anos. Mais 6 brasileiros. Eu não sei como é que escolhe, não. A gente teria que buscar esses 6 brasileiros natos com mais de 35 anos para formar o Conselho da República. E o Conselho de Defesa? O Conselho de Defesa é presidente e vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro da Defesa, Conselho de Defesa, aí já vai o ministro da Defesa que comanda Exército, Marinha e Aeronáutica. O ministro das Relações Exteriores, tá? O ministro de Planejamento, porque se a defesa vai defender de alguém, deve ser de alguém do exterior, daqui de dentro ninguém vai tomar conta do Brasil aqui dentro, né? Aí não dá. O ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e o da Justiça e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O comandante do Exército, um general, o comandante da Marinha, um almirante, e o comandante da Aeronáutica, um brigadeiro. Então, e mais o ministro da Defesa que comanda esses 3 aí. Bom, e o que acontece quando há vacância ou impedimento do presidente da República? Tá lá no artigo 80 e 81 da Constituição Federal. Vacância, o presidente morreu, alguma coisa assim, ou está impedido, está doente, né? Quando existe a vacância do presidente ou do vice, chama-se o presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara dos Deputados não tiver, a gente chama do Senado.
E se o do Senado não tiver, a gente chama o presidente do Supremo. Às vezes existe, o presidente e o vice viajam, ou o vice está em outro lugar, aí chama o presidente da Câmara dos Deputados. Uma vez o presidente estava fora e o presidente da Câmara dos Deputados também, o vice também, aí chamaram o presidente da Câmara dos Deputados, era um senador, era um deputado lá, que acho que era o Severino Cavalcante o nome dele, e ele era lá do Nordeste. Então ele ficou de presidente por 2 dias, ele pegou o avião presidencial, foi lá para a terra dele, lá no Nordeste, fez uma festa, fez horrores lá, né? Porque ele era presidente do Brasil, poxa, ele teve os 15 minutos dele de fama, né? Aí tem, só procurando na imprensa que a gente vê as coisas que ele fez como presidente naqueles dias, né? O artigo 81 diz que vagando os cargos de presidente e vice da República, se ficar esse cargo vago, em 90 dias, faz eleição. Aí tem eleição. Tá? O presidente vai ficar afastado mais de 90 dias, tem que ter eleição. Tá? E se ele ficar fora mais de 2 anos, né, essa eleição para ambos os cargos vai ser feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, né, o período presidencial ficando após 2 anos, aí os dois, né, vão sair e vão ser substituídos. Tá? E esse pessoal que entra, ele não vai ficar 4 anos, ele vai só ficar o tempo que restava para os antecessores, para o presidente e o vice que saíram. Tá? Então, diante da vacância do cargo de presidente e vice, assumirá a chefia do executivo, que é o presidente da Câmara. Se ele não puder, o presidente do Senado. Se não puder, o presidente do Supremo. Tá? E o artigo 81 ainda fala sobre esses prazos que eu falei aí. Né? Se a falta ocorrer nos primeiros 2 anos, né, de mandato, tem 90 dias, ocorre nova eleição. E se a falta ocorrer nos últimos 2 anos do mandato, né, no prazo de 30 dias, já faz também novas eleições votadas pelo Congresso Nacional. É eleição indireta, tá? É eleição indireta, não é eleição popular, não. Quando ela ocorrer nos 2 últimos anos de mandato. Gente, vamos também usar os termos do direito aí, né? Mandato de presidente, mandato com T. Tá? Mandato de presidente, mandato de vice, mandato de eleição é com T. Mandado judicial, né? Aquele que é para cumprir, aquele é com D, certo? O presidente da República ele não possui imunidade material, mas isso é assunto específico, né? Que a gente pode ver quando for o caso, né? Não é o caso da gente se estender nisso. Mas, por exemplo, ele tem uma imunidade formal, né? Tanto em relação à prisão como em relação ao processo. Tá? Então, para processar o presidente da República tem que ter uma aprovação de 2/3 dos deputados. Tá? Então são 527, 2/3, mais ou menos aí, uns 300 e poucos deputados. Né? 360 e poucos. Bom, ser processado por crime de responsabilidade, no Senado Federal, pode processar o presidente, e se for crime comum, é no STF. Né? E ele tem as suas devidas proteções. Né? Mas tudo isso ele vai ser responsabilizado apenas por atos praticados em ofício como presidente da República, ou em razão do ofício de presidente da República. É por isso o processo, não é o processo anterior que ele fez, nada disso. Existe uma lei, a Lei 1079, que define quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República. Tá? Continuando, nós vamos ver o seguinte. Vimos então essa parte dos crimes, né, com relação ao presidente da República. E apenas para completar, que quando o ministro de Estado, né,
os ministros de Estado cometem esse crime também junto com o presidente, né? Eles cometem junto com, eles são coniventes, né? O ministro da Agricultura, o presidente, o vice, todo mundo sabia, e eles também são processados da mesma forma que o presidente da República, né? Eles entram no rolo também, ok? Então foi uma rápida passada aí sobre o presidente. A gente sabe que atualmente está muito em evidência a figura do presidente, né? Então é bom que a gente saiba desses detalhes aí. Próxima aula a gente continua. Até lá!